Hoje nós vamos falar sobre meta. Olha, não tem coisa que deixe um gestor mais triste do que não alcançar uma meta. É realmente assim muito triste, é algo que o gestor fica ali pensando, poxa vida, eu poderia ter alcançado a meta e eu não consegui. Mas nem tudo está perdido, né? Se você não alcança uma meta, pelo menos você já sabe um monte de caminhos para você não ir porque foram aqueles que te levaram à derrota, né? Porque quando o gestor não alcança a meta, ele foi derrotado ali dentro do sistema, dentro daquele período. Mas existem alguns motivos que nós podemos explorar pelo qual um gestor não alcança a meta. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e que você pode aprender com esses caminhos para você ajustar os seus meios ali, ajustar a sua gestão para que você alcance a meta numa outra oportunidade. Então, eu vou falar com vocês aqui, basicamente, 10 motivos que levam um gestor a não alcançar a meta. Olha, o primeiro deles é o dimensionamento da meta em relação aos recursos que estão disponíveis ou potenciais. Né? Geralmente, você vai lá, pensa assim, poxa vida, eu tenho essa meta, eu preciso alcançar esse número, preciso chegar nesse patamar aqui. Mas você pensou nos recursos que você vai precisar para alcançar aqueles números? Ou nos recursos que você vai ter acesso para chegar até aqueles números? Isso faz uma diferença muito grande. Então, você pensar nos recursos disponíveis ou potenciais que você pode alcançar ali na sua busca pela meta faz uma diferença enorme no seu sucesso. Tá? Se você tiver o recurso, se você alcançar o recurso, você possivelmente vai alcançar a meta. Se você não tiver recurso, é uma coisa que pode contribuir bastante para você não alcançar a meta. O segundo ponto é a gestão. A gestão de todos os recursos, ela pode afetar. Às vezes você tem todos os recursos, mas a gestão ali não foi bem feita, tá? E ali você tem alguns motivos, né? Ou a estratégia ela foi mal elaborada, ou ela foi bem elaborada e foi mal desdobrada. Ela não foi desdobrada ali para todos os níveis, não foram coletados os feedbacks adequados e foi mandada aí de cima para baixo, não houve um acompanhamento, não teve ali um método adequado, e aí não tem jeito. Você pode ter todos os recursos, mas se você não tem uma estratégia conectada ali com os seus recursos, e se ela não foi bem desdobrada, não foi bem comunicada, vai ficar difícil. Ainda nessa direção, tem o terceiro motivo, que são as informações. Ora, para você alcançar uma meta, você precisa ter dados do passado, dados que vão te apontar aí o futuro, né? As tendências, relatórios de cenários, relatórios dos seus concorrentes, relatórios do seu processo, relatórios do mercado. Tudo isso vai te dar insights para você atuar, para você gerenciar os seus recursos, para você alcançar a meta. Se você não tem informações suficientes, informações de qualidade, informações que cheguem no tempo certo, possivelmente isso vai afetar o seu alcance da meta. O quarto motivo é o fluxo. Aí nós vamos falar de logística, nós vamos falar de movimentação, de transporte, e não só de produtos, de insumos, mas também de pessoas, de dados. Isso é bem importante, né? A gente falar o seguinte: olha, será que as coisas estão caminhando bem dentro da minha organização? Será que elas estão chegando no tempo certo? Será que o meu lead time está adequado? Será que o meu tempo, né, de entrega para o cliente está adequado? Será que eu tenho muitos atrasos? Será que as coisas estão fluindo bem? Será que as pessoas estão se movimentando nos melhores caminhos? Ou será que está todo mundo indo e voltando, perdendo muito tempo com essa movimentação? Né? Então, o tempo ele é comido ali por um fluxo mal elaborado. Tá? Bem,
O outro fator tem a ver com as máquinas, com as ferramentas, com aquilo que faz a transformação de valor na mão das pessoas. Então, se você tem o computador certo, se você tem a máquina certa, se você tem ali os meios adequados para você prover ali a transformação no seu processo, possivelmente isso vai contribuir para o alcance da meta. Agora, se você tem máquinas, equipamentos que não estão disponíveis para geração de valor, isso vai impactar e você vai ter que compensar isso de outra forma. Então, ter máquinas adequadas, ferramentas adequadas, equipamentos adequados para o alcance da meta faz uma diferença enorme. Então, você tem que analisar isso aí. O sexto motivo são insumos, está relacionado com os fornecedores, com a qualidade daquilo que você recebe, com o custo daquilo que você recebe para transformar no seu processo. Seja isso um processo de prestação de serviço, seja um processo de fabricação. Se você não tem bons insumos, se você não tem boas entradas no seu processo, se você tem que estar o tempo inteiro corrigindo aquilo que você recebe, ou se você gasta um tempo muito grande inspecionando, se você não tem garantia de qualidade no fornecimento, seja de informações, seja de insumos, você possivelmente vai ter ali um fator negativo para contribuir para o não alcance da meta. O sétimo item, que é bastante importante, está relacionado com o meio ambiente, com a localização do seu empreendimento, com as questões relacionadas ali com a comunidade, os aspectos e impactos ambientais e sociais do seu negócio, mas também está relacionado, olhando um pouco para dentro, como você se organiza fisicamente. Imagina se você é uma empresa de tecnologia da informação, mas que o local é mal iluminado, que as pessoas ali não têm uma forma de se comunicar para interagir, né? Que está todo mundo ali compartimentado, por exemplo. Então, ter um ambiente agradável, ter um ambiente produtivo, um ambiente que favorece a eficiência e a eficácia e que, de alguma maneira, reduz ali os impactos, os aspectos e impactos ambientais e sociais, favorece muito ao alcance da meta. E, por outro lado, quando isso não acontece, contribui de forma negativa para o alcance da meta. O oitavo fator são os procedimentos, os padrões, os métodos que você está adotando. Ora, você tem uma meta audaciosa, né? Você precisa chegar ali em um patamar de desempenho que a empresa colocou para você. Aí você vai adotar procedimentos antigos, normas antigas, né? Coisas que muitas vezes não estão atualizadas em relação à necessidade que você tem de performance, possivelmente aquilo vai te atrapalhar. Então você tem que abrir aí o seu leque de opções, aquele abrir a mente, né? Trazer alguma inovação em relação aos seus procedimentos, aos seus métodos, aos seus processos, para que você alcance. Porque senão, se você continuar fazendo as coisas da mesma maneira, possivelmente você vai ter os mesmos resultados. O nono item, talvez o mais importante de todos, são as pessoas. Ora, para alcançar uma meta, você não alcança ali só com equipamento. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas na quantidade certa, o justo necessário, com a qualificação adequada, com a motivação e a atitude necessárias e que se adaptem àquela realidade, que se adaptem àquilo que você está buscando enquanto gestor, enquanto organização, que estejam junto com você, que estejam engajados, que comprem o propósito daquela meta. O décimo motivo para fechar aqui essa nossa aula é o seguinte: são os controles. Ora, uma meta você tem que acompanhar ali todos os dias, todas as semanas, acompanhando a evolução. É o olho do gestor que faz com que a meta seja alcançada. O gestor que tem uma meta e abandona a meta, ele não vai alcançar, né? Ele vai deixar os outros vão fazer a meta para ele? Não, isso não acontece. Então, se ele quer alcançar a meta, ele precisa acompanhar a meta, a evolução. Teve uma variação ali para baixo, qual que é o plano de ação, como é que ele vai atuar para corrigir aquilo e elevar de novo o patamar de performance.
tá certo? Então, esses foram os 10 itens, né, que as pessoas precisam prestar atenção quando elas não alcançam a meta e que, se trabalhados, vão fazer com que realmente a meta seja alcançada e fique todo mundo feliz e satisfeito. Um abraço.